Imagine um mundo sem escrita. Nenhuma carta, nenhum livro, nenhuma lei registrada, nenhuma história além daquilo que a memória frágil pudesse carregar. Nesse mundo, tudo o que era aprendido precisava ser repetido. Tudo o que era vivido podia desaparecer com a morte de quem lembrava. A humanidade existia, mas não permanecia. A escrita nasce exatamente dessa angústia profunda, o medo de perder o que somos. Muito antes de qualquer símbolo, o ser humano já contava histórias. Ao redor do fogo, sob o céu estrelado, mitos, caçadas, medos e sonhos eram passados de boca em boca. A palavra falada era sagrada, mas também instável. Cada repetição mudava um detalhe. Cada geração esquecia um fragmento. Então vieram os primeiros sinais. Nas paredes das cavernas, mãos marcadas em tinta, bisões em corrida, cenas de caça. Aquilo não era arte apenas. Era memória gravada na pedra. Era o primeiro gesto de dizer: eu estive aqui. Isto aconteceu. Por volta de 3200 a.C., nas terras entre rios, onde hoje chamamos de Mesopotâmia, algo extraordinário acontece. Os povos da região, especialmente os Suméria, começam a pressionar marcas em tábuas de argila úmida. No início, não eram histórias nem poesias. Eram contas, grãos, ovelhas, impostos. A escrita nasce prática, quase burocrática. Mas ali surge a escrita cuneiforme, sinais em forma de cunha que transformam a fala em algo visível. Pela primeira vez, o pensamento humano ganha um corpo fora da mente. A humanidade havia aprendido a externalizar a memória. No Egito Antigo, a escrita segue outro caminho. Os hieróglifos não eram apenas símbolos sonoros, eram imagens carregadas de poder espiritual. Escrever era um ato sagrado. Os escribas não eram simples funcionários, eram guardiões do conhecimento e da ordem cósmica. Os egípcios escreviam em pedra para a eternidade e em papiro para o cotidiano. A escrita passa a registrar orações, rituais, histórias dos deuses e a vida após a morte. Escrever era garantir que a alma não fosse esquecida. A escrita agora não apenas lembrava, salvava. Durante séculos, escrever era privilégio de poucos. Sistemas complexos exigiam anos de aprendizado. Mas por volta de 1200 a.C., mercadores fenícios fazem algo revolucionário. Reduzem a escrita a poucos símbolos sonoros. Nasce o alfabeto. Dele derivam o grego, o latim e mais tarde quase todas as escritas ocidentais. Pela primeira vez, escrever não exige desenhar o mundo, apenas representar sons. A escrita se torna portátil, rápida, acessível. A palavra escrita começa a viajar. Entre os gregos, a escrita ganha uma nova função: pensar o mundo. Filosofia, ciência, teatro, política, tudo passa a ser registrado. A escrita deixa de ser só memória e vira instrumento de reflexão. Em Roma, ela se torna poder. Leis escritas organizam impérios. Editos gravados em pedra valem mais do que promessas faladas. A escrita passa a governar pessoas que nunca verão o governante. O que está escrito permanece. Após a queda de Roma, o mundo não esquece a escrita, mas ela se recolhe. Mosteiros tornam-se ilhas de preservação do conhecimento. Monges copiam livros letra por letra, durante meses, às vezes anos. Cada livro é único. Cada página é um esforço humano imenso. A escrita sobrevive em silêncio, esperando o momento de explodir novamente. No século XV, um homem muda tudo. Johannes Gutenberg aperfeiçoa a imprensa de tipos móveis. De repente, um livro não precisa mais de anos. Pode ser feito em dias. Depois, em horas. A escrita se multiplica.
Ideias atravessam fronteiras. A Bíblia deixa de ser exclusiva do clero. A ciência se espalha. Revoluções começam no papel antes de começarem nas ruas. A escrita deixa de ser rara. Ela se torna perigosa. Com o tempo, jornais, romances, cartas e contratos moldam o mundo moderno. Estados nascem sobre constituições escritas. Direitos passam a existir porque estão registrados. E então, a escrita se transforma novamente. Ela deixa o papel e entra na luz das telas. Bits substituem tinta. Palavras viajam à velocidade do pensamento. Qualquer pessoa pode escrever para o mundo inteiro. Nunca escrevemos tanto. Nunca esquecemos tão pouco. A escrita não é apenas um conjunto de símbolos. Ela é a extensão da consciência humana. É a forma que encontramos de conversar com o passado e alcançar o futuro. Quando escrevemos, desafiamos o tempo. Quando lemos, ressuscitamos vozes que já se foram. Enquanto houver escrita, nenhuma ideia morre completamente. E talvez essa seja, de fato, a maior conquista da humanidade. Não o fogo que aquece o corpo, não a roda que move o mundo, nem mesmo as máquinas que ampliam nossa força, mas algo mais silencioso, mais frágil e infinitamente mais poderoso: a escrita. Porque tudo que construímos, impérios, ciências, religiões, tecnologias, só existe porque alguém escreveu antes. O fogo se apaga, as rodas se quebram, as máquinas enferrujam, mas uma ideia registrada pode atravessar milênios intacta. A escrita é o momento em que o ser humano se recusa a desaparecer. É a decisão consciente de não permitir que a própria existência seja engolida pelo tempo. Quando escrevemos, fazemos algo extraordinário. Falamos com pessoas que ainda não nasceram. Respondemos a vozes que já morreram. Transformamos pensamentos momentâneos em presença eterna. Cada símbolo gravado foi um ato de coragem. Cada palavra escrita foi um desafio ao esquecimento. Cada texto preservado foi uma vitória contra o silêncio. A escrita não é apenas memória. Ela é continuidade. É o fio invisível que liga gerações, permitindo que o erro de ontem se transforme na sabedoria de amanhã. E enquanto houver alguém disposto a escrever e alguém disposto a ler, a humanidade nunca estará perdida. Porque civilizações não caem quando cidades são destruídas. Elas caem quando suas histórias deixam de ser contadas. A escrita é o que nos mantém humanos. É o que nos permite aprender com o passado, compreender o presente e imaginar futuros que ainda não existem. No fim, não somos feitos apenas de carne, ossos e tempo. Somos feitos de histórias. E enquanto houver palavras, nós continuaremos existindo. Se você gostou dessa jornada pela história da escrita, curta, compartilhe e se inscreva. Porque enquanto houver alguém lendo, a história nunca termina.